Aí, ó, Cristiané. Boa noite. Jesus chegou. Amém. Amém. É um prazer, né? Um privilégio para nós estarmos falando de Deus, acerca de Deus, estar com Deus, saber que tem um Deus que nos ama, nos guarda e nos protege todos os dias. Ontem à noite eu estive em uma live com o apóstolo Bruno Aranha, lá do Rio de Janeiro, mas eu não sei o que aconteceu, eu sei que no meu perfil o vídeo não roda. Algum problema aconteceu técnico que ele não roda. E foi uma palavra que falou muito comigo e eu gostaria de compartilhar com todos, porque eu acho que Deus vai falar conosco. Se Ele falou comigo, Glória a Deus, aleluia. eu creio que Ele vai falar com cada um dos amados. Amém. Eu estive orando esses dias e meditando e falando com Deus acerca dos acontecimentos. E Deus colocou algumas coisas no meu coração acerca de tudo que tem acontecido. Porque eu creio que a palavra de Deus, os fatos que estão escritos na Bíblia, eles são para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Quando eu leio um texto como esse que nós vamos estar meditando nele, eu não consigo enxergar ele como um simples fato que aconteceu lá no passado, na vida de um apóstolo, na vida de uma personagem da Bíblia. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como Deus deixando uma advertência para todos os crentes, para todos nós. Sempre quando eu leio a Bíblia, uma história bíblica, eu sempre coloco no meu coração o que nós podemos extrair, o que nós podemos aprender nesse trecho, nessa história, com essa personagem, porque, como eu falei, Deus sempre deixa algo para todos nós de ensino, para que seja aplicado na minha postura, nas minhas atitudes, no meu andar, no meu deitar, no meu caminhar, em tudo. Lá em Atos, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 42, eu não vou ler aqui, mas depois vocês leem, eu só vou dar uma explanada em cima. Fala acerca de quando Paulo estava prisioneiro e foi levado a um navio, e esse navio foi rumo à Itália. E no meio do trajeto eles começaram a enfrentar um vento contrário, uma tempestade, um tufão, e passaram uma perrenga danada. Ele e mais 245 pessoas que estavam naquele navio. E Deus colocou no meu coração uma simples pergunta: quando vem o vento contrário sobre a minha vida, o que acontece comigo? Porque algo tem que acontecer, de bom ou de ruim, mas algo tem que acontecer quando eu enfrento o vento contrário. Porque é muito fácil eu ver o pastor, a família do pastor, enfrentando os ventos contrários, as tempestades, os tufões, e dar palpite sobre isso que está acontecendo. Então, quando o vento contrário vem sobre a nossa vida, acontecem algumas coisas que são importantes de nós observarmos e de ou não deixarmos ou deixarmos que aquilo aconteça. Aleluia! Quando o vento contrário vem sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas, na maioria das vezes as forças humanas nossas, elas se acabam. Eu perco as forças diante desses ventos. No versículo 4 desse capítulo 27, a palavra de Deus diz assim:
Partindo dali, fomos navegando a solta-vento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Marcos capítulo 6, versículo 48, a palavra de Deus diz assim: e vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhe era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mateus capítulo 14, do 29 ao 31, diz assim: disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo que o vento era contrário, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. Na maioria das vezes, quando o vento é sobre a nossa vida, nós perdemos as forças. E nós não podemos perder essa força. Nós não podemos duvidar acerca daquilo que nós vemos todos os dias. Hoje nós ouvimos do testemunho da Ana, que está com artrite psoríaca, e ao subir lá no Monte Sabuó, e no descer, ela orou ao Senhor e já não sentiu mais nada. Os testemunhos do Luco, até cabelo está nascendo no homem. Viu só? Aleluia. Ele me mostrou uma mecha hoje, pastor. Aleluia. Não tinha. Ai, Jesus. Aleluia. Então, se eu ouço esses testemunhos, por que que eu não vou crer? Por que que eu vou duvidar? Quando o vento contrário vem sobre a minha vida, eu preciso ter ânimo. Eu não posso desanimar. No versículo 25, Paulo fala aos tripulantes do navio: tende bom ânimo. Tenha fé. Não duvide. Não perca as forças. Continue crendo que Deus vai agir. Esse vento é passageiro. Quando o vento sopra ao contrário na nossa vida, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Se nós já temos fé, nós precisamos ter mais fé. Se nós temos confiança, nós precisamos ter mais confiança ainda. E tudo isso que nós temos enfrentado nos dias de hoje é um vento contrário que está vindo sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, sobre a vida da nossa nação, sobre a população mundial, porque todo o mundo foi impactado por esse vento contrário. Quantas pessoas nós conhecemos que não perderam as forças, que desanimaram, que se afastaram de Deus? A palavra de Deus diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, Jesus. Quando o vento contrário vem sobre a nossa vida, as coisas tendem a tomar outra direção. Nós perdemos o controle do caminho que estamos percorrendo. Quando o vento contrário vem sobre a nossa vida e nós perdemos as forças, perdemos o ânimo, perdemos a confiança, Glória a Deus, aleluia. na maioria das vezes nós perdemos o rumo que estamos prosseguindo. Versículos 7 e 8 do capítulo 27 de Atos diz assim: navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Samone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laodiceia. Eles achavam que estava indo para um caminho, mas quando foram ver, estavam indo para outro, porque o vento tirou o rumo deles. Quantos de nós somos tirados do nosso rumo
quando um vento contrário vem sobre a nossa vida? Quantas pessoas estão saindo do caminho do Senhor porque o vento é contrário? Quantas pessoas voltaram para o boteco, voltaram para a prostituição, voltaram para as vidas de libertinagem, porque o vento é contrário? É, Deus. É mais fácil desistir. Quando o vento sopra ao contrário, nós começamos a nos esvaziar, nós precisamos nos esvaziar. Quando o vento é contrário, é preciso abrir mão de algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada espiritual. Existem algumas coisas que, se ficarem em nós, quando o vento contrário vier sobre a minha vida, nós vamos perecer. No versículo 18 ao 20 do capítulo 27 de Atos, diz assim a palavra do Senhor: como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga do mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muito dia, nem sol, nem estrela, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Esse versículo foi a primeira pregação que eu fiz na igreja do pastor quando eu vim. Quando foge toda a esperança do meio de nós. As pessoas, elas começaram a esvaziar o navio para ver se conseguia se salvar. E nós precisamos esvaziar a nossa vida de algumas coisas. Nós precisamos tirar algumas coisas que ainda estão em nós. Algumas coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada espiritual. Quando o vento sopra ao contrário, é momento de aprendermos com Deus. Quando o vento sopra ao contrário, é preciso aprender a não ter medo, a não temer as coisas. Nós devemos sim ser prudentes, nós devemos sim nos precaver, mas temer não. Porque Deus é comigo. Aleluia. Deus é com você. Aleluia! Então, se Deus é comigo, quem será contra mim? Aleluia! Nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 24 do capítulo 27, um anjo de Deus aparece a Paulo e diz a Paulo: não temas. E Paulo transmite isso às pessoas que estavam naquele navio. Quando o vento é contrário, nós precisamos aprender a ter ânimo. Nós não podemos deixar nem nós desanimar e nem as pessoas que estão próximas a nós. Mateus capítulo 28, verso 11. Não, é o contrário. Mateus capítulo 11, verso 28. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas que chegam próximas a nós têm que sentir esse alívio, porque se Cristo habita em mim, isso tem que funcionar na vida delas. Deus. Paulo passa tudo isso aos tripulantes do navio: não temas, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A diferença, se nós fizermos uma analogia entre Paulo e Jonas, olha a diferença de dois homens de Deus que estavam dentro do navio enfrentando uma tempestade. Paulo com 275 pessoas querendo ele lá, porque sabiam que se tivessem junto dele, nenhuma vida se perdia. E os outros junto com Jonas querendo achar um culpado para poder matar, para ninguém morrer. Quando nós temos uma vida com Deus, as pessoas que estão próximas a nós não perecem. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Como aqui no pastor, 6 pessoas foram contaminadas com o Covid, mas nenhuma pereceu. Quando o vento sopra ao contrário,
Nós precisamos aprender que Deus está no controle da situação. Nós não podemos duvidar em nenhum momento disso. Como nessa Covid, Deus está no controle da situação. As pessoas têm que cumprir, como o pastor falou aqui. Na 10ª praga, o anjo da morte ia vir sobre o Egito. E Deus, era uma epidemia. Pondo nos dias de hoje, era uma epidemia que ia matar os primogênitos. Assim como o Covid, não que ele não mata outro, mas o que ele mais mata são pessoas que têm comorbidade. As pessoas idosas, as pessoas com algum problema de saúde. Então, qual é a prevenção? Fique em casa. É difícil? Todo mundo tem que trabalhar. Aquele que precisa trabalhar, que trabalhe. Aquele que precisa buscar o sustento da sua casa, que busque. Mas se precaver. Hoje passei numa praça cheia de jovens, todo mundo se agarrando, se beijando, se esfregando. Porque creio eu que eles pensam assim: eu sou jovem, não acontece nada comigo. Mas ele tem um pai, ele tem uma avó, ele tem uma tia, ele tem alguém que tem algum problema na família. E nós temos que nos precaver. Então eu creio que Deus tem o controle de toda a situação. A palavra de Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O Covid está aí, mas para bom freio na humanidade. O Covid está aí para mostrar para cada um de nós que todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, porque dessa vez ele não escolheu raça, ele não escolheu credo, ele não escolheu posição social, ele pega quem tem que pegar, judia de quem tem que pegar e mata quem tem que matar. É verdade, sim. Sem escolher a quem. E nós temos que nos precaver. Quando o vento sopra contrário na nossa vida, meu Deus. nós temos sempre que lembrar Jesus, tu és fiel. que Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Deus, Ele é capaz infinitamente de fazer muito mais do que eu peço, penso, do que eu até imagino. Deus está no controle. Se Deus acalmou as tempestades que nós lemos, Jesus uma hora estava num barco, numa tempestade, dormindo, estava junto dos seus discípulos. Mas nesse trecho do capítulo 14 de Mateus, ele já não estava com os seus discípulos. Ele estava ao longe. Os seus discípulos temeram, gritaram, ficaram amedrontados, duvidaram. Nós nunca podemos duvidar que Deus não está vendo nós no nosso barco. Como a Bíblia diz, ele estava ao longe vendo seus discípulos fadigados, mas ele estava vendo, assim como hoje ele tem visto cada um de nós. Ele sabe do que eu tenho passado, do que vocês têm passado, do que os irmãos que estão nos assistindo têm passado. E no momento certo ele vai chegar e vai acalmar essa tempestade. Mas precisa de um tempo de preparo para mim, porque o mundo está se transformando, porque a vinda do Senhor está próxima, e as coisas têm que se cumprir. Tudo isso é bíblico, e eu não posso deixar o temor entrar no meu coração e eu me desviar dos caminhos do Senhor, porque eu acho que Deus perdeu o controle da humanidade. Deus nunca perdeu. Deus tem esse controle. Esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, e nós vamos poder dar o nosso grito de vitória, o nosso canto de vitória, e dizer àqueles que ainda estão aqui: nós também ainda estamos aqui. Amém. Muitos irmãos estão indo para a glória.
Que Deus os receba, que eles estejam junto com o Pai e que um dia nós possamos nos encontrar com eles. Mas que esse vento não venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Não venha atrapalhar o meu relacionamento com os meus irmãos. Não venha atrapalhar o meu caminhar espiritual. Que esse vento venha me ensinar de que Deus ainda continua sendo Deus. Amém. E Ele é poderoso, infinitamente mais, para fazer além daquilo que eu peço. Que Deus os abençoe, Amém. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.